música é mais que meras notas e melodias. É uma narrativa que atravessa os séculos, contando histórias de dor, amor, luta e triunfo. As mulheres têm sido protagonistas nessa sinfonia da humanidade. E onde estão as vozes que reverberam nos corações das gerações futuras? Muitas vezes ocultadas nas sombras de uma indústria que por muito tempo preferiu silenciá-las. Nós, mulheres, não fomos feitas para sermos silenciadas. Somos a melodia inquieta que ressoa através das barreiras, desafiando convenções e reivindicando nosso lugar no palco da história. E enquanto dançamos no ritmo da mudança, lembramos daquelas que vieram antes de nós, que abriram caminhos com suas notas corajosas e suas letras desafiadoras. Cada acorde, cada batida, cada palavra é um tributo à sua coragem e resiliência. E com esta mensagem, eu abro espaço para as artistas presentes trazerem suas reflexões sobre a essência da música e a indústria musical. Entrando na primeira pergunta, ser mulher na música para você? Ser mulher já é uma coisa muito difícil. Já nascer mulher já é um desafio para quem nasce como tal. Considerando que o mercado musical ele é difícil, né, para a mulher se torna mais difícil ainda, porque a gente vive em uma sociedade machista, né, e isso acaba sendo reproduzido, né, a questão da mulher não ser ouvida, né, de ter poucos espaços para a gente, né. Não é o que se espera, né? As mulheres elas têm que batalhar mais para conseguir o seu espaço. E na música não é diferente, eu acho que é até mais. A mulher, ela já nasce nessa coisa mais cultural, mais estrutural, né? Dessa coisa racista, misógina. E como a gente é de uma geração ainda anterior a que está aí agora, eu nasci ainda mais com isso, mais ainda arraigado, né? E como na época, anos 90, eu comecei ali no final dos anos 90, né? Eu era praticamente a única mulher no rock em Garanhuns, então eu sofri muito preconceito. Naquela época, se você chamasse outro de roqueiro, você estava querendo ofender o outro. As pessoas me chamavam de roqueira, de maconheira, de sapato, na época de sapatão, né, que chamavam. Enfim, eram várias rotulações que me eram dirigidas e eu sofria aquilo, mas sofria calada porque eu não tinha como gritar. O meu grito era através da poesia, através da música, né? Eu me lembro que quando eu comecei a tocar guitarra e assim, comecei a fazer show, não sabia nem o que vestir, ou como me portar, ou como ser feminina com o instrumento, entendeu? Eu tentava imitar os meus colegas homens que eu conhecia e assim, não é? E não era legal. Então demorou um tempo até que eu me encontrasse como instrumentista, como guitarrista, assim, até de você abraçar o instrumento, é um instrumento que fica próximo do seu corpo, né? É ser a música, é fazer, é ação, é um ato verbal, ativo, provocativo e, sobretudo, resistente, bonito. Se você pudesse indicar sobre referência feminina de uma artista, quem você indicaria? Nossa, várias referências, né? Assim, da minha época tinha muita riqueza, né? Cultural, assim, nessa questão do rock dos anos 90. Eu tenho ficado muito conectada com Cátia de França, né? Cátia de França é uma grande referência como mulher, como artista, como compositora, instrumentista, criadora. Flávia Ferro. Das canções de Flávia, né, de tudo que ela traz nas letras dela, me alcança internamente, né, diferente de várias outras músicas. Eu acredito que tudo que ela aborda encontra um espaço, tem uma relação assim com o que eu busco também falar e sobre a minha visão de mundo. Aqui no Brasil, Rita Lee, né? Todo mundo... Não sei porquê. Olha, eu acho que uma artista, uma das mais completas, né, da cena brasileira, não posso esquecer de Rita Lee, né? Que não foi uma artista que, assim, eu conheci ou, assim, mais profundamente
enfim, na minha adolescência, vamos colocar assim. Mas é uma artista que eu conheci já mais, assim, né, nesses últimos anos. Rita Lee, Paula Toller, não, era um rock também pop, Cássia Eller. Lia de Itamaracá, a Aurinha do Coco, Mãe Bete de Oxum. Todas as mulheres que tinham essa coisa mais, né, de chegar assim, sempre me chamou a atenção. E também as mulheres da ópera. Eu não sei porquê, se existe outra vida, né? Eu era cantora lírica, porque eu sempre gostei dessa coisa de cantar coisa lírica. Desde criança, desde criança eu sempre gostava de ouvir aquele som. Eu parava assim, que coisa linda, eu me deliciava com aquilo, porque na minha família ninguém gosta, né, de música erudita. Mas quando eu ouvia, eu me identificava assim de uma maneira muito amorosa e me conectava já assim instantaneamente. Muitas outras mulheres que são dessa linha de frente aí da resistência da cultura popular, elas são grandes referências para mim. E também outras artistas, outras cantoras, né? Alessandra Leão, Isaá, Karina, Bu, Selma, nossa, muitas, Naozete, Mônica Salmazo, muitas. Entrando na questão sobre assédio, o que é que você tem a falar sobre essa questão? Você acha que existe essa questão do assédio no cenário do mercado fonográfico, nas gravadoras, junto ao público? Qual é a sua visão sobre isso? Eu não acho, não. Eu tenho certeza, existe assédio. O assédio está aí, não só na música, como desde que a gente nasce mulher nesse mundo, né? Desde o processo dos partos hospitalares, né? Até o fim da nossa vida, enquanto velhinhas, a gente, infelizmente, vive numa sociedade machista, patriarcal, que existe fundamentada no apagamento, no silenciamento, na deslegitimação da voz da mulher. Eu acho que tinha muito, sim. Mas, assim, diretamente em relação à música, eu sentia a questão do machismo, a questão da misoginia, mas a questão do assédio, como eu sempre fui uma pessoa muito andrógena, né? Eu sempre fui... As pessoas não sabiam dizer, assim, qual era o meu gênero, por exemplo. Eu sou cis, mas as pessoas... Eu sempre gostei dessa coisa da androginia, assim, sempre me chamou muita atenção. Aí eu acho que eu não tinha essa... Eu também não era tão linda, não era tão bonita, eu não tinha esse atrativo. Ou não sei se isso era uma crença, né, nuclear, mas enfim... Mas eu nunca senti muito de perto essa questão do corpo, dessa coisa do assédio. Mas essa questão do rebaixamento, da inferiorização, com certeza eu vivi muito isso durante toda a minha vida. É claro que você passa por situações que você vê que a pessoa às vezes está com uma intenção diferente da que você está. E eu acho que você tem que ter muito claro, mesmo eu numa situação assim, de um trabalho independente, ainda pouco conhecido, né? Imagine uma pessoa que tem talvez não, né, que teria mais proteção, mas enfim. Não é à toa que a gente tem esses dados alarmantes, constantes de feminicídio, né? A cada 11 minutos uma mulher está sendo assassinada nesse país. Então, na música não é diferente, porque a maioria das pessoas que ocupam, né, os cargos nas gravadoras, os produtores, ainda são homens, é muito masculino o cenário. Isso tem mudado, a gente vê a luta da gente aos poucos sendo transformada em novos lugares, os festivais têm refletido, têm colocado mais mulheres nas programações, os homens estão, alguns deles, mais atentos a essas questões dos direitos, né? Dos direitos de autoria, direito de tudo, mas ainda estamos muito longe de uma sociedade ideal, né? Não, como diz Karina Bu, né? No lugar ideal, né, não terás domínio sobre mulher alguma, né, na música que ela
tem na Selvática do disco dela. E é isso, ainda estamos longe, mas o assédio está aí, eu já sofri algumas vezes, alguns assédios, né? Então é bem difícil, mas a gente segue fazendo, porque a gente tem muita raiva para queimar em forma de arte e muita vontade de fazer diferença dentro daquilo que dizem que é a vida estabelecida para nós, né? A gente mostra para o mundo de outras formas fazendo a nossa arte. Qual recado você daria para as mulheres que estão entrando no mercado fonográfico? Não abram mão daquilo que vocês acreditam. De certa forma, o mercado vai impor que você siga modelos, né? Que a gente tente se encaixar para que aquilo seja aceito, para que seja reproduzido, para que a gente alcance algo. E isso daí não deve definir, né, o nosso trabalho. Então, eu acho que é acreditar naquilo que você quer e ir em frente. Estudo, conhecimento, sempre vai te levar para algum lugar. E a certeza do que você quer. Porque assim, quanto mais você estuda, Porque existem 3 caminhos, que foi até uma coisa que eu li essa semana, num livro sobre budismo, que eu gosto muito do budismo, né? Existem 3 caminhos que te levam ao sofrimento. O primeiro é a raiva, o segundo é o desejo, né? Essa questão nossa do apego, de desejar coisas que a gente não tem ainda. E a terceira é a ignorância, né? Quanto mais ignorante, mais sofrimento a gente pode trazer para a nossa vida. Então, conheçam o objeto de estudo que vocês querem adquirir. Se for a música, mergulhem nesse mundo e estudem sempre, e se aprofundem e se atualizem sempre. Primeiro é investir muito em autoconhecimento, porque uma vez que você vai se conhecendo, você vai lapidando alguns segmentos do que você de fato quer com a sua canção, com a sua música, com a sua arte, e o que você também não quer com ela. Porque a partir disso a gente começa a estabelecer limites, saber quais as portas que a gente vai querer entrar, quais as portas que mesmo abertas a gente não quer entrar. Tudo isso é muito importante, a gente ter um pé na magia e um pé na matéria para poder saber como que a gente transita pelos espaços com a nossa arte. Se munir de ferramentas, né? E coragem, tem que ter muita coragem, muita cara de pau, saber lidar consigo e lidar com gentes. Então, reivindique o seu lugar, metam a cara e sejam destemidas.